A paz do Senhor, igreja. Estão todos animados com esse louvor, né? Que louvor maravilhoso, né? Mais uma vez, parabéns, né? Você vê que sem os outros instrumentos, mas aqui no teclado, ela manda ver que a unção de Deus vem sobre as nossas vidas. Isso é que é importante, né? A unção de Deus nos louvores, né? E eu acho muito maravilhoso isso nessa igreja. Irmãos, eu quero nessa noite estar compartilhando com os irmãos uma palavra vindo da parte de Deus ao meu coração, e eu acho essa palavra muito poderosa, e eu não queria ficar com ela só para mim. Eu quero estar compartilhando com os irmãos algo assim tremendo que eu aprendi, né? Os irmãos creem também que vai estar aprendendo nessa noite. Podem estar abrindo aí suas Bíblias no livro de João, capítulo 4, do versículo 23 ao 24. João, capítulo 4, 23 ao 24. Todos encontraram? Temos também aqui no nosso telão. Eu vou estar lendo por ele. Amém? João 4. Não é 1 João, é 2, é João. Amém? Aqui eu vou ler o então, diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. 24. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Que palavra poderosa essa, né? A verdade é essa. E Deus está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e verdade. Porque Deus é espírito. E Ele fala que para adorar Ele tem que adorar em espírito. Porque o espírito, a única maneira que nós entramos em comunhão com Deus é com o nosso espírito. Essa palavra é o tempero para a gente tentar compreender aonde Deus quer nos levar nessa noite. Esse tema eu coloquei como ensino como chegar até a presença de Deus. Ensinando a chegar à presença de Deus. Parece assim algo assim absurdo, mas não é real. Deus nessa noite vai estar nos ensinando como nós podemos chegar à sua presença. Porque muitas vezes a gente tenta e não entende nada. Mas Deus vai estar abrindo um pouco a nossa mente para que a gente possa estar compreendendo. E a verdade é que nós vivemos em 3 reinos. O reino que nós vivemos é o reino da carne, é o reino da alma e o reino do espírito. Quem entende isso sabe que nós somos triunos, assim como Deus é triuno, nós também fomos feitos triuno. Deus fez nós carne, alma e espírito. Então nós vivemos nesses 3 reinos. E Deus ele sempre quis ser encontrado, na verdade. Deus sempre quis ser achado por nós, né? Ele até diz: se buscarem de todo o coração, me achareis. Se buscarem de coração. Deus lá no Antigo Testamento mostrou para Moisés, né, o tabernáculo, o modelo do tabernáculo, que era o tabernáculo que foi feito. Deus deu um mapa como deveria fazer aquele tabernáculo, né? Que aquele tabernáculo ele é um mapa como chegar até a presença de Deus. Então aquele tabernáculo ele tinha a parte exterior, tinha um lugar santo e tinha um lugar dos santos dos santos. O lugar exterior, que tem o lugar dos santos, onde eram oferecidas as ofertas pelos seus pecados, e também havia aquela parte que era a parte principal que Deus ali habitava, que era o lugar santo dos santos, que nós já vimos em outras mensagens, que essa palavra, esse lugar santo dos santos, é onde eles colocavam a arca da aliança, e ali a arca da aliança representava
representava a presença de Deus. Então, Deus mudou tudo isso do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Essa maneira de nós encontrarmos a Deus. Nós não precisamos ver a Deus através de uma árvore, que nem já era nos nossos pais, nossos antepassados. A verdade é que Deus, Ele fez promessas que nos últimos dias derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, uma promessa que Ele fez lá no livro de Joel, o qual foi cumprido no livro de Atos, capítulo 2, quando se cumpriu o Pentecostes. Então, Deus mudou essa maneira de nós encontrarmos Deus. E Jesus ele veio anunciar isso, que ele até outra hora no livro de João e falou assim: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei só, mas eu vos deixarei quem? O Consolador, o Espírito Santo, que ficará com vós para todo sempre. Então, observe que nós não precisamos ir buscar a Deus em algum lugar, mas Deus já se fez habitar dentro de nós, né? A verdade é que quando nós nascemos de novo, quando nós somos uma nova criatura, o Espírito Santo de Deus, ele vem e habita dentro de nós, no nosso espírito, porque nós somos três, lembra? Carne, alma e espírito. Quando nós nascemos de novo, nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, o Espírito Santo vem e habita dentro do nosso espírito. Vocês estão entendendo? Amém. Então o Espírito Santo fica lá, fica dentro do nosso espírito o tempo todo, né? Ele não tira férias, ele não sai, ele fica ali com você o tempo todo. Agora, como que nós podemos fazer para chegar até ele, né? A verdade é que existe uma ordem que está escrita nos livros de Salmo, né? No livro de Salmos, capítulo 25, 5, não precisa os irmãos abrir a Bíblia, mas lá no Salmo 25, 5, diz assim: por ti espero todo dia. Então, esperar em Deus é uma ordem. Esperar em Deus pode durar um dia todo. Pode esperar em Deus, pode passar uma hora, alguns minutos, você poder alcançar a presença de Deus, mas também, como o salmista diz assim: eu espero por o dia todo, por ti eu espero o dia todo. Mas então, a gente, para compreender isso, como é que a gente consegue alcançar a Deus? Como é que a gente consegue esperar em Deus? Qual é a ferramenta principal? O que acontece é que a única chave, a única maneira de nós entrarmos na presença de Deus é através da oração. A oração é a chave de tudo. É a chave para o poder de Deus, é a chave para nós sentirmos a presença de Deus. Então, nós, na verdade, começamos a orar, e nós começamos a orar de joelho, não é verdade? Sempre quando nós começamos a orar, nós dobramos o nosso joelhinho no chão, né? Para darmos início à nossa oração. Mas só que orar de joelhos é difícil, não é? Dói aqui essas bolachinhas do joelho aqui, roda, minha paz, eu falo bolacha, na minha terra fala bolachinha. Esse rótulo aqui, né? Como é que fala isso aqui? É rótulo, né? Isso. Aí inclusive eu estava pensando nisso. Irmãos, quando nós vamos orar, para que nós alcançar a presença de Deus, não precisa você estourar os seus rótulos, tá? Eu, por exemplo, pessoalmente, quando eu vou orar, quando dá uma meia hora, gente, a cara já está pedindo para levantar. Mas o que acontece? Eu coloco o meu chinelinho, que é mais macio, né? E aí fica mais confortável. O fato de você estar com seus joelhos dobrados, você já está submisso a Deus. Dobrar o joelho é se submeter a Deus. Você está se dobrando ao Senhor. Não precisa você se machucar, fazer nada disso. Dobra o seu joelho e fica confortável. O importante é esperar em Deus. Está entendendo? Então nós começamos a orar de joelho. Isso fica bem difícil e muitas vezes
e a gente tenta com uma música, um louvor, né? Para poder ajudar a carne, mas é difícil a gente conseguir ter um tempo para Deus, né? Porque quando nós começamos a orar, você pode observar que muitas coisas acontecem. Às vezes não funciona porque o telefone toca, né? O cachorro late. Quem tem cachorro? O vizinho bate pau, né? As crianças chegam, alguém quer isso, alguém quer aquilo, alguém quer aquilo outro. E o que acontece? Então, nós temos que preparar um tempo para estar esperando por Deus. Nós temos que preparar um tempo para esperar. E o que é que nós podemos fazer? Nós temos que planejar. Quem tem criança, deixa com alguém. Quem tem cachorro, amarra o cachorro, desliga o celular, o computador. Você tem que esperar em Deus, entendeu? Prenda o cachorro aí, não deixa ele ficar tirando sua paz. É engraçado quando a gente começa a orar, sempre algo tem que acontecer. Sempre eu estava tentando orar, né, essa palavra aí. Então eu sozinho no meu quarto, irmão, de repente alguém derrubou um ferro, eu pensei para lá, e pá! E a gente já fica, né, assim meio que assustado, né? Parece que algo ao redor, né, quer tirar a nossa paz, porque sabe qual é o nosso alvo, o objetivo, né? Então, quando nós estamos a sós com Deus, nós conseguimos esse tempo, existe uma batalha a vencer. Não só no tempo, mas uma batalha a vencer primeiro com a nossa carne. Lembra que eu estou falando de 3 reinos? Eu estou falando do reino da carne, vou falar do reino da alma e o reino do Espírito, onde está a presença de Deus. Nós temos que aprender como nós vamos chegar lá. Primeiro nós começamos a orar no reino da carne. E o que acontece com a carne? A carne, ela odeia orar. A carne, ela odeia adorar. A carne odeia a louvar. Ou seja, tudo que se refere às coisas espirituais, a carne detesta. Você pode prestar atenção que tudo que a carne gosta é entretenimento, é comida, é diversão, não é? Programa de TV, Big Brother, filme, não é? Vocês assistem o Big Brother, hein? Começou, cuidado, deixa o pé. Então tudo que a carne quer, na verdade, é lixo. Porém, o que nós podemos fazer está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, 27, que diz assim: antes, Paulo falou, antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão. Ou seja, a carne não gosta de fazer nada disso, mas eu tenho que subjugar o meu corpo. Ou seja, o que é subjugar o meu corpo? Eu tenho que dizer para a minha carne: olha, você não quer orar, mas você vai orar. Bota sua joelho lá. Você entendeu? Começa a doer as costas, começa a... né? Mas você vai orar. Subjugar é forçar a carne a fazer o que você quer. Você não pode ser mais fraco do que a carne. Você tem que ser mais forte. Você tem que subjugar o seu corpo. O corpo é a carne. Vocês estão entendendo? Amém. Mas o que acontece é que a carne, ela luta. A carne, ela luta conosco e se esforça para vencer. Observe o que acontece. É isso que eu falei. Então o corpo começa a devagaramente. Você sabe o que é devagaramente? Devagaramente, quando nós começamos isso, acontece demais comigo. Principalmente quando eu vou orar deitado. A gente começa a orar, aí daqui a pouco sua mente está lá no outro assunto que não tem nada a ver. A sua mente fugiu do alvo, levou você para uma outra região, onde você não queria estar. De repente, ele olha para mim e diz: eu estava orando. É verdade? Acontece isso com vocês ou só comigo? Ah, glória a Deus, porque vocês querem tirar sua mente. Então, isso é o corpo lutando contra nós. A carne, ela quer lutar e quer vencer, né? Então você começa a pensar uma coisa, começa a pensar em outra coisa, aí tem mais outras coisas que acontecem no nosso corpo, né?
o nosso estômago começa a fazer barulhos, porque o estômago quer comer, quer um sanduíche. E agora o seu corpo também, isso nós estamos dando no joelho. Aí deu uma fome, começa. Aí quando você desvia a fome, aí o corpo começa. Não sei se é sono agora, né? Eu sinto sono, Jesus, misericórdia. Quando eu orar, aí eu gosto de orar na cama, não sei porquê. Eu já tenho um apoio aqui no cotovelo, né? Eu estou lá. Vontade de dormir. Isso é o corpo já lutando contra nós. Porque sempre quando nós queremos algo mais, porque orar é fácil quando você não tem objetivo. Mas se você quer chegar a um objetivo, se você quer alcançar a presença de Deus, você tem que insistir. Você tem que perseverar. Porque se você ficar dando, como se diz, da moleza para a carne, ela vai te vencer. Nas primeiras obstáculos que ela vai te colocar, você já vai desistir. Vocês estão entendendo aquilo que eu estou falando? Amém. Então nós não podemos dar ao nosso corpo nenhuma escolha. Não devemos deixar o nosso corpo dizer: eu estou cansado, não me sinto bem, não estou bem. Não podemos deixar o corpo encontrar nenhuma desculpa. Subjugar o corpo a isso. Não pode deixar o corpo arrumar nenhuma desculpinha para nós sairmos da oração, sairmos do alvo, que é alcançar a presença de Deus. Amém? Mas quando oramos, nós oramos no primeiro reino, que é o reino da petição. O reino da petição é o reino que Jesus disse: peça, alguém sabe aí, busque e bata. Pedir, nós pedimos na carne, nós começamos só a pedir. Busque, nós pedimos quando nós já estamos orando com a alma, nós estamos buscando a Deus. E bater quando nós já estamos próximos a entrar ao Espírito, a presença do Espírito Santo. Então, esses três reinos de oração, que é esses aí, né? Peça, busque e bata. Nós não começamos a orar nunca no Espírito. Eu nunca vi alguém começar a orar, a gente começa mais ou menos assim, a dar risada. É só assim, gente. Eu tenho um estilo pegar, eu sou espontâneo, viu? Amém? Quando nós começamos a. Está acostumado a pegar aqui de manhã no estudo de oração, né? Ela dá risada, né? Quem vem aqui estudar amanhã de oração, vê que é isso, né? Na verdade, não é? Amém. Então, nós, quando começamos a orar no reino da carne, nós começamos com uma petição. E quando nós vimos com uma petição, olha só, vem uma lista de orações. Muitas vezes, essa lista ela é entediante para Deus. Mas como assim entediante para Deus? Porque Deus já ouviu o que você pediu hoje. Às vezes você orou hoje, você pediu ontem, pediu ontem, Deus já está vendo. Está pedindo, está repetindo. Às vezes você já vai orar com os mesmos pedidos. E Deus já sabe que você até vai pedir aqui, porque você já pediu hoje. Né? Então a gente começa mais ou menos assim: me abençoe, me guarde, me perdoe, me abençoe minha mãe, meu pai, salva meus entes queridos, por favor não se esqueça do meu cachorro, da minha galinha, e aí vai pedindo mais por todas as coisas, porque as pessoas elas oram por tudo, não é verdade? As pessoas oram e pedem, vai pedindo por tudo. Elas oram pelas mesmas coisas sobre o tempo. Mas veja uma coisa: quando elas estão no joelho, o que elas não sabem é que ainda não sentem a presença de Deus no reino da carne. Porque nesse reino ainda não há Deus. Nesse reino não há presença de Deus. Esse reino é do domínio da carne. Lembra que nós estamos falando do reino da carne? Amém? Vocês estão aí ou a gente já divulgou? Se a gente estiver divulgando, eu vou voltar para o começo. Aí eu vou sair aqui meia-noite, hora, vigia. Brincando. Então, esse reino é um reino do domínio da carne. Deus não está lá ainda. Mas, ao contrário, quem está? Os demônios. Os demônios eles operam.
Os demônios não podem entrar no lugar santo, no Espírito Santo. Lá não tem como entrar. Mas no da carne eles entram. No da alma, eles entram se nós dermos a permissão. Se nós dermos permissão, ele entra no reino da alma. Agora, no da carne, ele entra sem pedir permissão. É complicado isso, né? Quando nós não queremos, quando nós não esperamos, o diabo está lá tentando. Eles podem. No domínio da alma, ele não tem condição de, se nós não deixarmos, ele não entra. E no do Espírito não tem a mínima chance de ele entrar. Porque lá é o lugar santo, é o lugar do Santo do Santo. Somente é um lugar que o Espírito Santo pode habitar. Nada mais, ninguém mais pode habitar no lugar do Santo do Santo, que é o nosso Espírito. Então, por aqui no domínio da carne, a batalha se enfurece. Olha o que acontece. A batalha está na mente. Veja aqui o que é que fala lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Deixa eu ver, onde está aqui. Diz assim, e aí diz isso: destruímos, começa aqui, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. E aí ele diz assim: destruímos os conselhos que estão na mente, e toda altivez se levanta todo conhecimento que está na mente, levando o cativeiro todo o entendimento. Está escrito isso lá em 2 Coríntios capítulo 10. Essa é a mente. Toda altivez se levanta contra a mente. Ou seja, a nossa batalha também está na mente. O inimigo ele vai trabalhar na nossa mente. E aí a gente começa a orar e então a nossa mente luta contra nós. Então a gente começa a dizer cerca de 50 vezes: Pai, me abençoe, ao querido Jesus, eu te suplico, e pede, me lava pelo teu sangue, aleluia. Só que, o que acontece? Às vezes, a gente pensa que não vai chegar a lugar algum. Mas claro que vamos. Se nós insistirmos, continuarmos na posição, às vezes a gente pensa que não vai a lugar nenhum, mas claro que vamos. Porque sabendo ou não, quanto mais nós ficamos, mais perto nós estamos. É algo diferente do mundo. Quanto mais eu fico, mais perto eu estou. Porque eu estou obedecendo a Deus. Então nós vamos a algum lugar sim. Nós estamos com o propósito de chegar à presença de Deus. Então a gente continua dizendo as mesmas coisas, né? E a repetição desse reino é normal. A repetição é uma coisa que nós não conseguimos às vezes parar de fazer. Não conseguimos. Mas Deus entende essa parte, né? Agora, se nós digamos que nós passamos 45 minutos nesse domínio da carne, ou pode ter passado mais horas, né? Mas o que acontece? Quanto mais nós negligenciarmos, né, a oração, quanto mais nós negligenciarmos a oração, nós estamos voltando para trás. Agora, se nós passarmos mais tempo com Deus, se nós passarmos todos os dias um tempo com Deus, esse processo, ele passa mais rápido, né? Agora, se nós negligenciar a oração, ora uma vez ou outra, quase uma hora, esse processo ele se torna mais difícil, mais lento, porque a gente cria como se fosse uma ferrugem no nosso corpo, espiritualmente. Se nós passamos pouco tempo com Deus, nós ficamos travados. É ou não? Quando a gente vai orar, é que a carne não quer ver. Não vai adiantar nada, a gente pensa assim. Mas, na verdade, nós temos que praticar isso diariamente, sempre que pudermos, para que nós possamos alcançar. Amém? Amém? Então, se nós passarmos tempo com Deus todos os dias, você passará por isso mais rápido. Mas se não passar um tempo com Deus todos os dias, será um processo lento, porque nós criamos essa ferrugem. Agora, que sede. Irmão Samuel, graças a Deus. Amém?
Amém? Então veja bem, irmãos, nós não ouvimos a voz do Senhor na carne, né? Nós só ouvimos a voz do Senhor lá no Espírito. Então Deus fala no domínio do Espírito e não da carne. O domínio da carne é o diabo que fala, né? E o diabo é terrível, né? O diabo ele vai fazer coisas para tentar nos desviar o foco, né? O diabo ele vai tentar tirar você a atenção. Ele vai dizer para nós orarmos, tá? Ele vai dizer, ó, não ore, você está perdendo o seu tempo. Ele vai dizer para você, ele vai te fazer lembrar dos seus pecados. Ele vai tentar lembrar os pecados que você cometeu ou que você está cometendo. Isso no processo que você está em oração com Deus, né? Então, toda a condenação do inferno, ele vai tentar trazer para a sua vida. Só que os nossos pensamentos